Amém. Queridos paroquianos, queridos novos paroquianos e amigos que também nos estão acompanhando em casa, através do nosso canal, sejam os de perto, sejam os de longe, que acompanham, então, esses momentos especiais e sagrados. Então, iniciando esse dia com a festa da Assunção, essa missão nova, então, dada como expressão também de muita confiança do nosso bispo, Dom Fernando, aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, e São Fidélis, na cidade de São Fidélis. Então, essa data fica assim, bem significativa, como tudo nela é sinal. O mistério da Assunção é sinal. E essa data, para mim, ficou um sinal, né? Um sinal de muita esperança. Muita esperança, de uma alegria, porque ela é a alegria de Israel. A honra do nosso povo, a alegria, né? Ela é a nossa alegria, né? Pela força, pelo aquilo que ela nos alcança, né? Então, essa mistério da assunção, da elevação de corpo e alma, então é aquilo que nós queremos, como um voto, como um propósito, né? Realmente que possamos cada vez mais subir, de corpo, de alma, de coração, de mente, de tudo, em todo o exercício do ministério sacerdotal, no período que Deus achar que eu devo ficar aqui, através do nosso bispo, né? Que possamos subir um pouco mais e sempre mais, e nunca deixar de subir até Deus, até a glória, a essa glória que nós devemos dar ao seu nome, e assim nos santificar. Por isso, coloco todo esse exercício ministerial aqui na cidade de São Fidélis, particularmente aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, né? Sobre a guarda, a proteção, o manto sagrado de Nossa Senhora da Assunção, que possamos com ela também subir com todo o nosso ser, como Deus assim deseja para todos nós, e é o seu plano. Esse mistério da Assunção, uma das grandes verdades da nossa fé, apesar de ser declarado tão recentemente, né? Tão recente, 1950, ele foi declarado como verdade dogmática, né? Verdade de fé, mas é uma verdade de sempre dos cristãos, né? O Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, ele fez a declaração. Ela, tendo terminado o seu curso terreno aqui na terra, foi elevada por Deus de corpo e alma aos céus. Isso significa a sua glorificação, né? A sua coroação, né? Esse mistério que nós celebramos, né? O quarto mistério glorioso, a Assunção, o quinto mistério, a coroação, estão ligados, né? Então é a sua Assunção, é quando ela sobe. Chegando lá, sua coroação, né? Então, estão intimamente ligados esses dois mistérios ou essas duas verdades, com o mistério da Assunção de Nossa Senhora ao céu. É interessante sabermos que toda a tradição cristã, desde os primeiros séculos, já havia as celebrações de Nossa Senhora da Assunção, até com oitava de celebração, né? Então, por isso, não foi só em 1950 que os cristãos católicos começaram, então, a celebrar essa verdade, ou rezar como mistério do rosário, né? Não, isso já era uma coisa que ficava, talvez, em aberto para a discussão dos teólogos, que os teólogos gostam só de fazer isso, mais nada. Só discutir. Tem coisa que não ajuda em nada. Só atrapalha. Então, os teólogos que gostam de discussão, porque parece que é profissão, discutir e discutir e discutir, não chegar em lugar nenhum, muitas das vezes, aí o Papa, então, falou: Roma locuta, causa finita est.
Roma se pronunciou, falou, ponto final, acabou. Então aí deu encerrado, então, se ela subiu, se ela não subiu, se foi de corpo, sem corpo, foi de corpo e alma ao céu. Acabou. Uma verdade professada desde o princípio do cristianismo, né? Então, desde o século V, nós vemos alguns livros litúrgicos, já na região oriental. O Papa Nicolau I, no ano 863, decretou, então, uma oitava de celebração. O Papa Leão IV, São Leão IV, em 847, fez então uma oitava privilegiada da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Então, os papas já tinham decretado, só que não tinha feito um pronunciamento de definição, né? Então ficou essa coisa assim aberto, em que acaba colocando muitas vezes o poder de Deus que se manifesta naqueles que Ele quer manifestar, enfraquecido, né? Essas discussões, por isso que acabam não levando a nada, né? Só para diminuir a força do poder do braço de Deus, cujo nome é santo. O seu nome hoje foi de tal modo glorificado que lembrarão eternamente do poder de Deus que se manifestou em ti. Os cidadãos de Israel falaram então para Judite isso, né? Aqui uma referência a Nossa Senhora, né? Então o poder de Deus, ela assunta ao céu, poder de Deus nela, é o poder dela, né? Então por isso essas discussões racionalistas, elas acabam enfraquecendo o poder do próprio Deus, que sempre realiza maravilhas nos seus, né? Aqueles que se abrem à sua vontade, se dispõem generosamente a Ele. É interessante que uma das razões que motivam e motivaram, né, os papas e tantas gerações de cristãos a crerem nessa verdade de fé de Nossa Senhora glorificada nos altos céus, e que também tem um reflexo de muita importância para a nossa vida de cristão, né? Por isso que essa verdade tem que ser defendida sim, não só para defender a pessoa dela, que recebeu coisas indizíveis de Deus, mas para defender também aquilo que é promessa para cada um de nós, realizado em nossa Mãe Santíssima. Então uma das razões que motivaram então a fé na Assunção de Nossa Senhora é o fato da sua maternidade divina. Então a glorificação de Nossa Senhora está ligada então no fato dela ter dado o seu sim a Deus, e aí ter se feito no seu ser, no seu seio, o verbo divino feito carne. Então ser gerado através do Espírito Santo em seu ser. Então, por causa dessa verdade, decorrente da maternidade divina, então mãe, o verbo de Deus, vê-se sobretudo na Assunção o coroamento de todas as glórias que procedem na maternidade divina. Então, essa glorificação de Nossa Senhora, assunta ao céu de corpo e alma, é o coroamento daquilo que Deus, então, tinha prometido e realizado por meio dela, né? Então, através da sua maternidade. Não apenas o coroamento de todas as glórias que procedem da maternidade divina. Aí vem um testemunho, eu apenas escolhi um testemunho dos santos dos primeiros séculos, né? São vários. São Germano de Constantinopla julgava que o fato de o corpo da Virgem Mãe de Deus, estar incorrupto e ser levado ao céu, não apenas concordava com a sua maternidade divina, mas ainda conforme a peculiar santidade deste corpo virginal. E aí ele usava a frase do Salmo: tu, está escrito, surges com beleza, e teu corpo virginal
é todo morada de Deus, de tal forma que ele está para sempre bem longe de desfazer-se em pó. São Germano de Constantinopla. Então, a maternidade divina e toda a santidade que foi envolvida no seu ser. Por isso, o teu corpo virginal é todo morada de Deus, Mãe Santíssima. De tal forma que ele está para sempre bem longe de desfazer-se em pó. Então, aqui é a verdade da Assunção, ligada à maternidade divina, como um coroamento. Para ela, e aí pensamos, mas não só para ela, porque ela é a figura, como diz a doutrina da igreja, escatológica da igreja. Então ela é a figura daquilo que se há de realizar no fim dos tempos para todos os cristãos. Diz o documento Lumen Gentium, glorificada em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a igreja em sua consumação no século futuro. A Assunção de Nossa Senhora, que é o coroamento de todos os privilégios que ela recebeu de Deus, inaugura a igreja na sua consumação. Então, é a igreja consumada, como Deus planejou no século futuro. Então, aquilo que aconteceu com nossa mãe, há de acontecer com cada um de nós. Então, a sua glorificação no alto céu, de corpo e alma, sendo elevada e exaltada para cada cristão, então acontecerá o mesmo, porque isso há de acontecer com toda a igreja será glorificada, e por isso ela é a figura mais perfeita da igreja. E a sua glorificação nós vemos então legítima, como manifestação desse poder de Deus, que exaltou o nome dela, que ela será lembrada de geração em geração eternamente. Os homens lembrarão do teu nome, por causa do poder de Deus que em ti manifestou. E nós queremos então guardar essa lembrança, dessa glorificação de Deus, no nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, onde nós com ela, por meio dela, teremos então essa glorificação que aguarda para toda a igreja. Um dia também seremos assuntos de corpo e alma ao reino dos céus. Teremos uma glorificação muito parecida ou similar no seu nível. A Assunção de Nossa Senhora é a realização daquilo que significa o mistério da ascensão de Jesus aos céus. Como homem, ele levou a nossa santa, ele levou por meio da sua santa humanidade, toda a humanidade sentada ao lado do Pai. Ele sentou-se ao lado do Pai como homem. Como Deus, ele nunca saiu. Como homem, ele sentou-se ao lado do Pai. E aí diz a doutrina, um dia acontecerá isso com toda a igreja. E aí vem a primeira realização. Maria, logo em seguida, nossa Mãe Santíssima, sendo elevada de corpo e alma, estando lá glorificada ao lado do seu Filho Jesus. Nossa Senhora da Assunção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente. Et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria bendita, tomo factus est, crucifixus essiam pro nobis supponso pro nobis.
Santa, Católica ed Apostolica Ecclesia. Confidero in battesimo, in remissione in peccatorio ed expecto resurrezione mortis. Ed vitam venturi secoli.